Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. E essa semana tivemos mais uma vez o protagonismo negativo do STF em várias frentes. E a gente tem que ficar atento. O que está acontecendo não é normal, não faz parte do Estado de Direito, sim de um estado de exceção. E muita coisa aí eu vou comentar durante esse vídeo, mas antes de mais nada eu queria agradecer a você que se inscreveu no canal. Já atingimos, né, semana passada o número de 1.000 inscrições, por isso é importante que você compartilhe, divulgue esse vídeo, fale com os amigos e vá lá, deixe a sua impressão, né, faça o seu comentário, vai ser um prazer imenso interagir com você, tá legal? Dito isso, vamos aos principais assuntos da semana. E a semana começou com um desgraçado, de fato, literalmente. Daniel Silveira perdeu a graça constitucional que é dada pelo presidente, o perdão presidencial, que nesse caso ele é personalíssimo, né? O presidente escolhe realmente nominalmente quem ele vai dar a graça, é diferente de um indulto, que um indulto são condições assim que pessoas que estão presas, vamos dizer assim, elas acabam recebendo esse benefício se enquadram em determinada situação que é posta durante o decreto de indulto. Já não, a graça é direta. Isso caracteriza claramente o caráter excepcional desse tribunal, que é o Supremo Tribunal Federal, e que se tornou realmente um tribunal de exceção. Ele vem julgando, inclusive, aqueles que estão sendo acusados de tentativa de golpe, vândalos translocados que, sem armas, algumas centenas deles entraram em prédios públicos e vandalizaram. Quer dizer, isso daí é dado como uma tentativa de golpe de Estado. As coisas perdem a proporção, mas o pior de tudo é ver que as pessoas estão sendo indiciadas, né, para julgamento nos pacotes de 200, 300 pessoas e tal, e vão ser julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, pelo que tudo indica, mesmo não havendo foro privilegiado. Então, o que era para ser um tribunal constitucional passou a ser um tribunal no qual ele mesmo é vítima, ele mesmo julga, ele mesmo investiga, ou seja, todas as características de um Estado ditatorial. E isso tem motivo, tem motivação, e várias coisas aí estão se encaixando nesse processo. Depois que foi tirada de votação de pauta a PL da censura, ou PL das fake news, que realmente é um lixo autoritário imenso, porque ali não há uma intenção de regular nenhuma plataforma, não há uma intenção de coibir a mentira na internet. Tudo tem a ver com o controle da informação e o controle da narrativa. Uma coisa que os grandes grupos de mídia perderam, que o próprio sistema perdeu. Ele está sentindo muito, porque a cada momento as pessoas são chamadas a recordar o passado, as coisas que aconteceram, está tudo registrado na rede, ele estoura na rede o tempo todo. Cada fala que é dita hoje é confrontada com alguma fala do passado recente, ou o ato do passado recente. Realmente o sistema não está sabendo como fazer com isso, porque o sistema sempre se apoiou na mentira, né, ou na versão do fato. E aí, quando há outras versões, ou quando os fatos gritam acima das versões, isso complica muito quem quer manipular a opinião pública. E a coisa ficou muito clara, assim, muito transparente essa semana, porque o Telegram, aplicativo de mensagens, ele fez lá uma opinião, botou lá a sua opinião sobre essa PL, né, dizendo que estava em sério risco a liberdade de expressão no país, e o Supremo foi lá e realmente comprovou o que o Telegram estava ali falando. Não só disse para que ele retirasse em 72 horas, como calçou uma multa milionária, fazer um ato de retratação, mas uma retratação redigida pelo próprio Supremo. Ou seja, eles controlando, né, a informação, eles dizendo quem e o que pode ser dito, e a coisa acontecendo em cima de uma plataforma. E o mais curioso, e aí veio a pergunta clara, né? Se eles tivessem publicado algo em favor da PL, será que teria acontecido isso? Obviamente que não, porque ali existe um interesse exatamente de retomar o controle da informação, o controle de edição. Ocorre que o próprio Telegram publicou logo depois essa cartinha, vamos dizer, escrita pelo Supremo Tribunal Federal, mas isso não teve grande impacto, uma vez que várias pessoas copiaram o texto que o Telegram enviou para cada um dos seus usuários e saiu publicando em diversas redes sociais para alertar exatamente as pessoas do que está acontecendo. E aí as pessoas falam, não, mas não há necessidade de regulação das redes sociais? Obviamente que há, principalmente em termos econômicos. Afinal de contas,
Não me parece justo que perfis que estão em redes sociais reproduzam, vamos dizer, vários programas jornalísticos, trechos aí de filmes ou programas, ou seja lá o que for, e não remunere o autor desses conteúdos, né? Então, quando você usa o conteúdo de terceiro e se remunera com isso, porque esses perfis que fazem essa divulgação em massa aí de trechos de entrevistas, de trechos de programas, de vários conteúdos que são produzidos aí pelos veículos de mídia, os veículos tradicionais de mídia, fica difícil você defender esse tipo de coisa. Eu acho que poderia muito bem ser facilitado, né, ser resolvido esse problema, é que os perfis que são remunerados por conteúdos ou divulgação de conteúdos de terceiros, eles simplesmente deveriam dividir essa remuneração, ou seja, parte vai para quem divulga e parte vai para quem, de fato, é o autor do conteúdo. Então isso me pareceria muito mais justo. Essa é uma regulação que funcionaria muito bem. A outra, que é com relação à mentira, à calúnia, difamação, discurso de ódio, seja lá o que for que estejam falando, a coisa é muito simples, a solução está na Constituição, e eu já falei aqui, é só você vincular o perfil a um CPF ou CNPJ, tem um responsável por trás. Então na Constituição está lá claramente escrito que há liberdade de expressão vedado o anonimato. Então o que as plataformas deveriam fazer e ser levadas a fazer, e isso é através de até um sistema de cadastro que eles podem realizar, é exatamente vincular aquele perfil, que pode ser ali, ter um nome fantasia, um nome social, ou o próprio nome, a uma identidade, a um CPF. Então, essa questão seria resolvida. O outro passo é que talvez seja necessário rever realmente as multas e as penalidades contra a calúnia e difamação. Acho que ela tem que doer mais no bolso. Não é possível uma pessoa difamar a outra e ter ali vamos dizer, um valor de 4 dígitos aí para pagar de indenização. Deveria ser de 6 dígitos ou mais, dependendo do porte da empresa que fez esse tipo de calúnia e difamou a pessoa. Porque isso daí é um dano quase que irreparável. Mas se você, ao mesmo tempo, você pune exemplarmente, né, com uma multa pesada, com uma indenização pesada, você realmente vai coibir, vai desestimular esse tipo de procedimento nas redes. Mas a verdade é que não é esse o interesse. Realmente não estamos falando aí de combater, vamos dizer, os abusos, os excessos. A gente está falando, mais uma vez, sobre o controle da informação. E esse controle é exatamente o que o sistema quer recuperar e que teve durante muito tempo no passado. Bom, e essa semana também fomos brindados aí com uma audiência lá no Senado, na comissão de, eu acho que Segurança Pública ou algo que o valha, onde estava lá o nosso querido inspetor Clouseau, né, o senador Marcos Duval, que num bate-boca lá com o Flávio Dino, colocou exatamente qual é o espírito desse governo. Ele chegou pro Marcos Duval e falou: o senhor é da SWAT, eu sou um vingador, né? Eu sou o vingador da Marvel, né? Um dos vingadores. Realmente é um governo de vingança, é um governo que está perseguindo, é um governo que não veio realmente para pacificar nada, coisa alguma. Ele, muito pelo contrário, ele tem se notabilizado pelos retrocessos em diversas áreas. Retrocessos esses que agora também, mais uma vez, uma pesquisa aí da Quest deu que 86%, vamos dizer assim, dos empresários, dos influenciadores ali do mercado financeiro consideram esse governo péssimo, né, nas medidas econômicas. A vantagem ali, o único número que deu um pouco favorável nessa pesquisa foi em relação ao Haddad, porque o pessoal está entendendo que pelo menos o Haddad está tentando botar o carro, vamos dizer assim, no trilho, mas ele sofre inclusive do próprio partido, fogo amigo do PT, fogo da esquerda de todo que é lado, as pessoas querem gastar sem ter o dinheiro, sem ter o recurso. E aí o alvo, mais uma vez, passa a ser o Banco Central. Mas dessa vez ele foi lá, pegou o assessor dele, colocou lá dentro de uma diretoria do banco, já preparando uma transição. Mas a gente acredita que sejam pessoas responsáveis que vão analisar com cuidado, afinal de contas, o imposto mais cruel que existe contra o cidadão é, de fato, a inflação. A inflação come o poder de compra e as pessoas vão empobrecendo, né? Um imposto caríssimo. Então a taxa de juros está elevada sim, está num patamar muito alto, mas ela tem um remédio amargo, né, que tem que ser tomado, mas o governo também ele não consegue emplacar nenhuma medida. Continua, obviamente, um governo muito fraco, um governo que não consegue montar uma base. O próprio Arthur Lira já chamou a atenção, que é difícil colocar qualquer coisa em votação lá. E enquanto isso, o Lula faz a sua lua de mel com a Janja, aí, gastando milhões e milhões dos cofres públicos para posar de estadista no exterior.
de um homem que como mesmo foi liberado pela justiça, né, um injustiçado, e todo mundo sabe que não é isso, e ele está sendo recebido em diversos países por grupos de brasileiros que vão lá para falar a verdade, né, que se trata de um ladrão que foi descondenado. E é isso que está acontecendo. E a gente está vendo aí o arcabouço fiscal, que deveria estar entrando em conversa, já está ali sendo gestado, terminado dentro do próprio Congresso, né, para ter ali um desenho um pouco diferente do que foi apresentado pelo governo. Afinal de contas, o desrespeito a esse arcabouço apresentado, segundo o governo, não daria nenhuma punição ao governante. Quer dizer, se o cara não cumpriu o que está ali determinado, não se previa punição nenhuma. E não é isso que se entende como boa prática de gestão. Se ele não atingir as metas, ele deve ser, o governante, o gestor, deve ter algum tipo de punição. Não pode ficar ali impune frente a esse negócio. Mas eu creio que para a semana já está ficando difícil, né? O país está parado, a gente está vendo as coisas totalmente paradas, porque exatamente não se define uma política econômica clara, não se tem uma segurança, vamos dizer, nos contratos, e principalmente a própria movimentação do Supremo Tribunal Federal, que tem sido aí nos últimos tempos tudo menos representante da democracia. E aí vai a oportunidade que o Congresso tem nesse momento de realmente começar a pensar na regulação do judiciário, principalmente da mais alta corte, que deveria ser um tribunal essencialmente constitucional, e não com os poderes que tem de instância revisora. Isso tem que acabar. Isso, se não acabar, o Brasil não sei onde vai parar, porque realmente o que está acontecendo a nível de ativismo é algo nunca antes visto. Prisões ilegais, operações suspeitas, inquéritos sem base em fundamento, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, várias irregularidades, ilegalidades que estão sendo cometidas pelo Supremo, e está todo mundo aí quietinho. Quer dizer, a oposição ainda grita um pouco, mas isso não poderia ser aceito por ninguém, nem pela situação, nem pela oposição. O poder do povo está lá no Congresso Nacional, eles que são os representantes. Eles têm que entender que vão ter que começar a conversar com consenso. Não vai dar para anular. Metade do país pensa de um jeito, a outra metade pensa do outro. A gente vai ter que chegar em soluções comuns. E isso só se dá no parlamento com debate, não com a interferência de outros poderes. Então isso está ficando cada vez mais complicado num país que a gente precisa, de fato, de uma pacificação. Bem, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.